Oi, 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 maravilhosas! Aqui estamos para o 10º dia do propósito, 21 dias alinhadas com o Pai. Glórias a Deus! Que alegria receber você aqui para mais uma jornada juntas. Hoje nós vamos falar sobre alinhadas com a rendição. Meu Deus! Confesso para vocês que cada dia tem sido surpreendente. Cada tema tem sido pontual para mim. Espero que para você também essa jornada de 21 dias esteja sendo uma jornada de muito crescimento e muita construção. Hoje nós vamos falar sobre alinhadas com a rendição e para este tema nós vamos ler Provérbios 3, capítulo 3, versículos 5 e 6, que vai nos dizer assim: Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as veredas. Glórias a Deus. Livro de Provérbios, provérbio escrito pelo rei Salomão, um homem dotado em grande sabedoria, e traz para nós esse versículo como um convite, um chamado do Pai para uma entrega total, confiante, quebrantada e profunda ao Senhor. Ai, que convite maravilhoso! E aí, será que estamos dispostos a vivermos alinhada com a rendição? Vamos lá? Esse é um dos temas e vou dizer que é um dos dias mais pontuais e cruciais para nós, porque não tem como nós vivermos uma vida alinhada com o Senhor se não tivermos um coração rendido a Ele. Não tem como sermos filhas alinhadas com o coração de Deus Pai se não estivermos dispostas a nos rendermos a Ele. Para entendermos a respeito do que é rendição, vamos entender um pouquinho? Rendição, ela vem do latim e ela significa entrega, devolução e cessar resistência. Significado da palavra rendição: entrega, devolução, cessar resistência. Olha o convite que o Pai está nos convidando nessa manhã. Uma entrega total, uma devolução, ou seja, entregar, devolver a Ele o controle e cessar a resistência. Eita, é forte, não é? Tá vendo? O negócio tá engrossando. Cada dia que passa, o caldo tá ficando mais grosso, a comida mais sólida e nós crescendo e sendo alinhado ao coração do Deus Pai. Então, nós entendemos que a rendição, ela é uma entrega total. Ela é nós tirarmos o controle das nossas mãos e entregar o controle nas mãos do Senhor. No contexto bíblico, a palavra rendição, ela quer significar o quê? É um ato de submetermos completamente à vontade e governo de Deus, confiando a Ele o controle, tá? Mesmo que eu não entenda, eu preciso entregar e confiar o controle nas mãos dele. Rendição é isso no contexto bíblico. Rendição espiritual é a resposta voluntária que nós, filhas do Deus Altíssimo, entregamos através do reconhecimento da autoridade de Deus em nossas vidas. É nós deixarmos de lutar na força do nosso braço e entregar a Ele o controle e confiar a Ele. A rendição, ela anda junto com a fé. A fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão. A rendição é você não conhecer o caminho, é você não estar no controle de todas as coisas e entregar a Deus o controle da sua vida.
Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, mas acima de tudo ela é perfeita. Então, quando eu entrego o controle, quando eu me rendo ao Senhor, quando eu entrego a Ele, eu estou andando segundo a vontade dele. Não é mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Não é mais eu, mas é sobre ele. Eu diminuo e ele cresce. Eu começo, quando há rendição, eu começo a caminhar no caminho que Deus tem para mim. Eu não ando por emoção, eu não ando por vista. Eu ando com confiança, com convicção no controle daquele que escreveu todos os dias da minha vida. Isso é rendição. Quando nós entendemos o que é rendição, nós precisamos também identificar o que não é a rendição. Então, eu vou trazer para você 4 pontos que sinalizam a falta de rendição, que não é rendição, e eu vou trazer também 4 pontos do que é rendição para a gente entender melhor. Vamos lá? Primeiro, rendição não é desistência por medo ou passividade. Ah, eu vou entregar o controle para o Senhor porque eu tô com medo. Ah, para evitar, eu vou entregar. Para mim evitar indisposição, estresse, eu vou entregar o controle para ele. Isso não é rendição. Porque a rendição, ela é uma entrega voluntária. Não é por medo, não é por pressão. Não é, se eu não deixar Deus fazer, eu vou pro inferno. Não. Eu preciso reconhecer soberania, governo de Deus. E aí sim, entregar numa total rendição. Não é por medo, não é por opressão, nem por pressão. Tá? Ah, é porque opressão, pastora Ana. Opressão é porque o inimigo tá lutando tanto, tá botando tanta pressão, tanta opressão na minha mente. Ah, eu vou entregar. Não, eu preciso ter uma entrega voluntária. Eu preciso querer me render ao Senhor. Sabe por quê que eu preciso querer? Porque se eu me rendo por medo, por passividade, daqui a pouco eu tô no controle de novo. Entendeu? Agora, a rendição, não. A rendição é uma entrega por total. Independente da situação, independente do tempo, da situação, eu entrego totalmente a ele. Segundo, rendição, ela não é falta de opinião ou identidade. Ai, você se rende ao Senhor porque você não tem opinião, você não tem identidade. Não, muito pelo contrário. Quem se rende é quem sabe quem é. É as filhas. Se eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço, eu sei a quem eu preciso entregar o controle e me render por completo. Terceiro, não é uma entrega temporária, enquanto tudo está confortável. Por isso que eu falei ali na frente, ali na primeira, não é por medo, porque daqui a pouco eu vou pegar o controle de novo. Mas eu preciso entender que não é uma entrega temporária, é algo constante. Temporário, se o tempo está favorável, entrego. Se o tempo não tá favorável, se o tempo não tá favorável, eu entrego. Se tá favorável para mim, eu continuo no controle. Eu quero tomar as decisões sem consultar, sem me render ao Senhor. Então ela não é algo que para ser vivido temporariamente, é algo para ser constante. Último, rendição, ela não é um sentimento, ela é uma decisão. Eu preciso querer, eu preciso decidir ter a minha vida rendida ao Senhor. Outra coisa que é muito importante, eu preciso entender que a rendição, ela é uma total entrega. Nós falamos ali no começo, a entrega total. É a gente parar de resistir à vontade de Deus. E eu quero compartilhar com você um testemunho que talvez você já saiba. Mas se você não souber, fica aqui o meu testemunho. Quando eu estava longe da presença do Senhor, porque a minha vida toda eu fui rendida, não. Eu fui convencida, eu sempre brinco. No início da minha caminhada cristã, ela era convencida. Eu achava que era cristã, eu achava, né, que eu era convertida. Na verdade, eu era convencida.
não tinha profundidade, não orava, não jejuava, não lia a palavra, não tinha raiz profunda, era tudo muito superficial. Para mim, estar na igreja já era o suficiente, estar cultuando, lendo a Bíblia lá, era o suficiente. E eu não tinha verdadeiramente aceito, me convertido a Cristo. E eu lembro que eu acabei me afastando da presença do Senhor e eu virei do avesso, gente, eu virei. E nesse meio tempo, o que acontece? Eu era casada. Eu fui casada durante 7 anos. Eu me casei com 16 anos. E quando eu tinha 24 anos, eu me separei. Nessa jornada ali de separação, o que aconteceu? Eu joguei o meu casamento no lixo, eu errei, né? Por mais que foi. Casamento é duplo, né? É duas pessoas tentando fazer dar certo. Mas eu confesso que quem empurrou pro abismo fui eu. E depois que eu empurrei o casamento pro abismo e me separei, me divorciei, eu nesse meio tempo eu entrei, né, num relacionamento onde eu acabei engravidando. Fui eu que assumi um novo relacionamento por primeiro, até mesmo quando eu estava casada. Então eu acabei traindo, me divorciei, assumi um outro relacionamento e nesse meio tempo eu engravido, né? E me torno mãe solteira. Quem me conhece mais tempo sabe o meu testemunho por completo. Mas enfim, quando meu filho estava ali com 9 para 10 meses, eu me converti. Verdadeiramente eu tive um encontro com Deus e eu precisei experimentar a rendição, a entrega total ao Senhor. E eu lembro que uma das coisas que, quando eu voltei para Cristo, Deus, ele permitiu que eu colhesse tudo aquilo que eu plantei. Tudo que vocês imaginar que eu plantei, eu colhi assim, ó, colheita abundante. Ponto, vírgula. Não ficou nada de fora, gente. Eu colhi tudo o que eu plantei. E foi um processo muito doloroso na minha vida. E eu lembro que quando eu voltei para Cristo, eu desejava muito ter de volta o meu casamento. Por mais que eu havia errado, por mais que eu havia pecado, eu queria de volta. Eu entendi o princípio do casamento, porque agora eu já estava verdadeiramente servindo ao Senhor. E eu sabia que não tinha mais o que eu fazer. Então eu fui aos pés do Senhor e comecei a buscar em Deus. Deus permitiu, por um tempo, eu lutar pelo meu casamento. E uma das palavras que Deus me direcionou foi Jeremias, não lembro de qual o capítulo, eu tenho marcado na minha Bíblia, que falava lá a respeito de um terreno, uma terra que era do tio de Jeremias. E Jeremias tinha o direito de lutar pelaquela terra, porque era por herança dele. E essa foi a palavra que o Senhor me deu, o direito que eu tinha de lutar pelo meu casamento. E eu lembro que eu desci tudo, o que vocês imaginaram, o degrau da humilhação, eu desci. E no final, a vontade do Senhor não foi a restauração desse casamento, mas o Senhor me deu o direito de lutar. Foi aonde eu tive um encontro com Deus, aonde eu tive a maior experiência da minha vida com perdão. Porque eu carregava muita culpa, não só a minha, né? Mas eu carregava a culpa de ter jogado um casamento no lixo. Eu carregava a culpa dos erros, enfim, vários. Mas eu também carregava muita culpa porque um mês depois que a gente terminou, nos divorciamos, antes de nos divorciar, na verdade, ele também entrou no outro relacionamento. Então ele já estava também em outro relacionamento e a esposa dele também engravidou. 7 anos juntos, a gente não teve filhos e menos de 6 meses, cada um vivendo a sua vida, ambos têm, né? Acabam tendo filhos. E eu lembro que eu precisei descer muito. Eu precisei entregar total controle nas mãos do Senhor da minha vida.
E eu lembro que uma das orações que eu fiz ao Senhor foi: Deus, faz a tua vontade, mas se for do teu querer, devolve. Eu quero de volta esse casamento, eu quero lutar, eu quero fazer a diferença. E só que Deus, ele não mexe, minhas amadas, no livre-arbítrio. Por isso que nós precisamos querer, por isso que eu falei para você que você precisa querer ser rendido aos pés do Senhor. E eu lembro que quando eu lutei pela restauração do meu casamento, o meu ex-marido, ele não quis, né? E com razão. Ele não quis. Ele me perdoou. Ele disse: olha, Ana, eu te perdoo, não tenho nada contra ti, não tenho mágoa. Vai, segue a tua vida, mas eu nunca vou voltar pra você, eu nunca mais vou voltar. E mesmo que não dê certo esse meu relacionamento, eu não volto pra você. É uma decisão minha. E eu lembro que foi necessário, porque Deus não mexe no livre-arbítrio. E o Senhor me deu a oportunidade de lutar, porque era pelo que era meu. Então eu lutei, eu fui atrás, eu batalhei, eu me humilhei, eu me rendi aos pés do Senhor. Até que um dia o Senhor chegou e disse, usou uma pregadora muito usada na parte de revelação. E eu lembro que eu estava numa vigília usando uma aliança, a nossa aliança de casado. E eu lembro que aquela mulher, ela me virou do avesso. Ela me virou, ela falou a minha vida inteira, tudo que tava, o que eu vivi, o que eu tava passando. E Deus usou ela e ela olhou para mim e disse assim: olha, tira essa aliança do dedo. Você desceu até onde eu queria. Vai. Eu já te perdoei. Agora perdoa, libera o perdão. E aí eu precisei me assentar com a atual esposa do meu ex-marido e alinhar algumas coisas, porque eu tinha muita mágoa dela, porque assim, eu era ruim. Eu era ruim. Como diz Deus, até o teu tipo sanguíneo eu precisei mudar. Mas aquela mulher me pintou. Ela me pintou o dobro, sabe? Então, assim, foi um processo bem doloroso, mas foi permissão do Senhor para que, através dali, eu me rendesse aos pés dele. Que eu não me justificasse, mas que deixasse o Senhor me justificar. Que eu não entendesse o cenário que eu estava passando, mas deixasse ele justificar. Eu até me emociono. Ao olhar para trás e ver aonde a rendição me trouxe. Rendição é você confiar no Senhor mesmo que você não entenda nada. Rendição é você falar, Senhor, faz a tua vontade. Não a minha, mas faz a tua vontade. A rendição é uma entrega total. É você não estar no controle. E eu lembro que foi um processo bem delicado, mas importante. E isso me ensinou tanto a me posicionar em Deus, a entender que o controle não é meu, não é do meu jeito, mas é do jeito dele. Então você precisa querer, porque ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E é mais ou menos assim, todos estão indo para a direita e Deus diz, ó, continua em frente, recua, muda a direção. E aí você diz, Senhor, mas eles estão indo, aí ele diz, não é o que eu quero para você. E eu só vou conseguir obedecer se eu tiver uma rendição total a ele, uma entrega por completo. Então eu quero trazer para você o que é rendição, tá? A gente trouxe 4 pontos do que não é rendição e compartilhei meu testemunho e agora eu vou compartilhar com vocês 4 pontos que que é rendição. Vamos lá. Rendição, primeiro, submissão com fé. Confiar em Deus mais do que em si mesmo. Ei, para de querer ter o controle na tua mão. Entenda que Deus fez todas as coisas, Deus fez todo o universo, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Não tem aonde eu me esconder, gente. Tudo Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele tem todos os nossos dias escritos no livro dele. Então, assim, ó, para de querer confiar mais na força do teu braço do que na força do braço de Deus.
Para de querer ter o controle das coisas, entrega o controle na mão do seu... Ah, assim, ó, mas eu acho... Para de achismo. Mulher, filha alinhada com Deus não vive por opinião nem por sentimento, ela vive por propósito. Isso daqui vai me levar mais perto do teu propósito? Isso não vai. Ei, larga o controle em nome de Jesus, entrega o controle ao Senhor. Segundo, entregar com confiança, mesmo sem entender o plano. É entregar o controle. Ei, entrega o controle nas mãos do Senhor. Terceiro, obediência imediata. Obedecer imediatamente. Mesmo sem saber o final da história. Ei, o que Deus já falou? Que já te deu direcionamento, que já orientou, mas você não obedeceu. Deixa eu falar. Existe resposta de Deus naquilo que Deus já te direcionou lá atrás. Existe resposta de Deus naquilo que Deus já mandou você fazer lá atrás, mas você não fez porque você está desobedecendo. A partir do momento que você obedecer a Deus naquilo que Ele já te falou lá atrás, você vai receber respostas do Senhor para o hoje. Quarto, devolução do trono. Deixar que Deus seja de fato o Senhor de todas as coisas. E deixar que Ele seja de fato o Senhor de todas as coisas é Ele se assentar no trono do governo e governar a tua vida. Não só, mas Deus governa. Aí lá tá você fazendo as coisas do teu jeito. Mas Deus é que governa, Ele é meu Senhor. E tá lá você fazendo do teu jeito. Ei, larga o controle. Deixa Deus assumir o controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Larga. Eu sei que é difícil. Eu sei que é doloroso. Mas eu posso dizer com toda a convicção. Vale a pena. Vale a pena. É transformador o que Deus faz na nossa vida. Quando entregamos o controle nas mãos dele e nos rendemos totalmente a ele. Para ser uma filha alinhada com o coração de Deus, com o Pai, com os seus propósitos, nós precisamos estar alinhada à rendição. Nós precisamos nos render a ele. Então, Provérbios, ele diz, confia no Senhor de todo o coração, não se apoie no seu próprio entendimento, é isso que a gente falou, é confiar, é entregar, mesmo que eu acho diferente, mesmo que a minha opinião seja outra, mas é entregar e confiar. E ali ele diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. É ele que endireita. Quando eu me submeto, quando eu me entrego, quando eu estou rendida aos pés do Senhor, eu entrego o controle nas mãos dele e eu permito que Deus conserte o percurso. Eu falei num outro vídeo, o propósito tá aqui, eu tô aqui, a promessa de Deus foi liberada, só que ao invés de eu ir reta, às vezes eu vou aqui, ó, no meu achismo, opinião, sentimento. Aí vem Deus e diz assim, olha, confia em mim de todo o teu coração e eu endireitarei a vereda. Ele está dizendo, você está aqui, você pode estar aqui do outro lado, entrega para mim que eu vou te levar em direção ao meu propósito. E isso é a confiança no Senhor. E esse versículo, ele possui 3 pilares muito importantes. Primeiro, confiança total, não parcial. Segundo, renúncia do próprio entendimento, é abrir mão do raciocínio humano e entregar o controle nas mãos dele. Terceiro, reconhecimento da soberania de Deus em todos os caminhos. Não é em um caminho, é em todos os caminhos. Eu entregar uma entrega por completa. E hoje o Senhor está chamando as filhas dele para uma entrega, para uma rendição por completo. Rendição. Por completo. Sem rendição é impossível alinhar-se com Deus sem a direção, sem a rendição.
Muitos caminhos com Jesus, muitas caminham com Jesus na mente, mais ainda governam a própria vida no coração. Quando você se rende, Deus endireita os teus caminhos. É forte, não é mesmo? Então vamos lá? Vamos parar um pouquinho, ó. Relaxa o teu corpo. Eu sei que é muita informação, é muita coisa, mas relaxa um pouquinho. Relaxa o teu corpo, ó. Relaxa o teu pescoço. Respira, ó. Respira e reflita. Será que eu tô no governo? Será que eu tô querendo fazer as coisas do meu jeito, na minha força? Ou será que eu estou rendida ao Senhor? Ore ao Senhor, Pai, traz a minha memória, traz à luz áreas da minha vida que não estão rendidas a Ti, áreas em que eu ainda estou governando. Ore a Ele, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, nessa manhã nós fizemos o 10º dia, o dia a qual a palavra é rendida, alinhada com a rendição. Pai, o Senhor nos traz para um confronto, o Senhor nos traz a verdade sobre a verdadeira rendição do que ela é. Pai, eu sei que existem áreas na minha vida e áreas na vida das minhas irmãs que precisam de uma entrega total. Por isso, neste momento, eu te peço, nos visita. Traz à nossa memória áreas da nossa vida que precisamos alinhar. Traz à nossa memória, Pai querido, aquilo que é necessário, direcionamento, alinhamento, Senhor. Aquilo que é necessário, Senhor, endireitar as veredas. Pai, afasta de nós aquilo que não é agradável a Ti. Afasta de nós, Pai querido, nos ajuda a enxergar todas as vezes que nós queremos controlar, que nós queremos fazer na força do nosso braço. E que hoje nós possamos entender que a rendição, ela é uma entrega por completo. É nós desistirmos do controle e entregar a Ti. Pai, a Tua vontade, a Tua direção, ela é boa, ela é agradável, mas acima de tudo ela é perfeita. E o perfeito não quer dizer, Pai querido, que não vamos ter luta, que não vamos passar por dificuldades, não. Ele quer dizer que o plano vai ser concretizado na nossa vida da melhor forma, porque o Senhor está no controle e a Tua vontade não é uma vontade para trazer destruição, não é uma vontade, Pai querido, para nos fragmentar, Pai. Mas é uma verdade que nos direciona para viver o propósito terreno e, no final, dizermos que combatemos o bom combate e guardamos a fé. Ah, Pai, e possamos adentrar na cidade santa, a cidade celestial preparada por Ti para nós. Pai, que tudo que nós venhamos fazer seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Que a cada dia que passa nós venhamos diminuir, mas que o Senhor venha prevalecer. Nos dá sabedoria, nos dá o direcionamento e, acima de tudo, o discernimento, Pai, para entender o que vem de Ti e o que não vem. Que nós possamos estar juntas nesta caminhada, Pai, vivendo o melhor tempo, que é este tempo de alinhamento. Tira o que não te agrada e nos alinha ao Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amanhã, pela manhã, vamos para o 11º dia. Metade da nossa jornada nós estamos concluindo. E nós vamos amanhã alinhadas no secreto. Chaves preciosas. Direcionamentos para a minha vida e para a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça prosperar os teus passos e que tudo que Ele vai fazer glorifique o santo nome dEle. Um beijo, Deus abençoe.